Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Jesus reina para sempre. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a todos os queridos irmãos novos inscritos nesse canal. Voltamos com a segunda parte: Deus domina o bem, Deus domina o mal, Deus domina a mentira e a verdade. Esta é a segunda parte que estamos passando conhecimento para os queridos irmãos. Te agradeço mesmo pelas visualizações. Peço aos queridos irmãos sentirem seus corações, compartilhem este ensinamento, que é precioso, que é pérolas, que é papiros, que é pergaminhos. Estamos se aprofundando na história bíblica, mostrando o Deus verdadeiro da Bíblia, mostrando a teologia verdadeira, mostrando um ensinamento maravilhoso. Tá bom, amados? Eu já agradeço mesmo e peço aos queridos irmãos sentirem os seus corações, fique à vontade para se inscrever. É de graça. É só você tocar aí na letrinha, inscreva-se se você está inscrito. Compartilhe este conhecimento a todos, a todas que querem aprender este ensinamento maravilhoso das Escrituras. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia. Eu quero ser rápido nas minhas palavras. Eu sempre falo que vou levar meia hora, mas a gente vai indo com ensinamento, a gente fica ali emocionado, né? A gente vai indo, vai, né, lendo, o Pai vai abrindo a mente, o espírito. Mas nós vamos fazer um esforço aqui, tá bom, abençoados? Vamos usar um pouquinho a história bíblica, vamos entender um pouquinho a história aleatória, a história bíblica, a história contemporânea. Este é o canal que passa o conhecimento. Temos a nossa fé, eu tenho a minha fé particular, acredito na ciência verdadeira, né? Tenho a minha razão, acredito na minha razão e respeito a fé de cada um dos queridos irmãos, de qualquer religião. Tá bom, abençoado? O capítulo 11, versículo 7, diz assim: Eia, Gênesis, os irmãos fiquem à vontade. Quero dar um bom dia aos irmãos, um excelente dia para vocês. Um dia de conquista, de vitórias, de livramentos e de lutas também. De lutas, mas nestas lutas temporais que nós vivemos aqui nesse mundo temporal, passageiro, essas lutas da vida, as mesmas vêm e passam. Passa, por quê? Porque esse mundo é temporal. E nós passamos com o Criador, com o Espírito dele. Estamos com ele, vivemos com ele. Então vocês possam ter um excelente sábado a toda a sua família. Capítulo 11, versículo de número 7 diz assim, de Gênesis, capítulo 11, versículo 7 diz: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Está aqui Elohim, eles, plural, Deus é pluralidade. A mesma coisa é a palavra façamos, eis com o homem comum de nós, sempre no plural. Aqui mostra, já no princípio, já nas primeiras páginas da história bíblica, que Deus, ele é plural. Ele se apresenta como um para nós, para a raça humana, para nós humanos, a sua imagem e semelhança. Agora eu quero que os irmãos, vamos lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Eu já li a primeira parte, eu peço aos irmãos para acompanhar parte por parte, para que os irmãos tenham entendimento. Tá bom, abençoados? Leia, ter esse contexto, os versículos e capítulos, muitas vezes foi uma divisão que atrapalhou muito o entendimento nosso. Eles tentaram ajudar ali com as epígrafes, com os títulos,
mas muitas vezes atrapalhou a divisão, porque parece que é outra história bíblica, mas não é. Vamos entender isso, tá bom? Eu peço aos irmãos que acompanhem parte por parte para ter um entendimento maravilhoso. Leia texto e contexto, versículo por versículo. Pense o que o autor entendeu e escreveu. Tá bom, abençoados? 1 Coríntios 14 diz assim, o apóstolo Paulo diz, no versículo 33 do capítulo 14 de 1 Coríntios, e versículo 33, diz assim, versículo 3:3. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, nós temos um registro no princípio das nações, dos povos, falando assim, das descendências que Deus, Elohim, os deuses desceu, confundindo a língua deles com propósito para espalhar eles para outras terras, não toda a terra, mas para outras terras que no lugar geográfico estava ali perto. Por isso que toda está mal interpretado. Quem escreveu toda errou, adulterou. Mas aquelas terras próximas, as pessoas leem e pensam que é toda a terra. Então isso já vem para confundir. E nós aqui já entendemos que Deus já domina no princípio, Ele já está dominando o bem, o mal, dominando a mentira e a verdade. As pessoas perguntam, Fernando, mas por que a Bíblia diz uma coisa lá na frente e depois diz outra aqui? Uma acende e a outra apaga. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a dualidade de Deus. Deus é dual. Deus, Ele domina o bem, domina o mal, domina a verdade, domina a mentira, domina a morte, domina a vida. Ele tem um domínio porque Ele é absoluto. O que é absoluto? Ele tem todo o poder, Ele tem toda a onisciência, Ele tem toda a onipresença. Este é o Deus que eu estou revelando aos queridos irmãos. E dentro dessa vontade absoluta, Ele deu liberdade à sua criação. Agora, não é porque Ele deu liberdade à sua criação que Ele não pode interferir. Pois Ele é absoluto, Ele pode interferir. Por quê? Foi Ele que criou, foi. Então, nós vemos aqui uma interferência direta para aqueles descendentes de Sem, Cã, Jafé, segundo a história, para eles se espalharem sobre aquelas terras. Mas depois de milênios, o apóstolo Paulo surge e diz que Deus, Ele não confunde. Você está entendendo que Ele domina mesmo? Não é que a Bíblia, a história é genuína, mas a Bíblia, a história não está adulterada. Está adulterada as suas traduções, mas a história não. Porque Deus domina e dominou até mesmo a confusão. Está vendo? O apóstolo entendeu que Deus não é Deus de confusão. Escrevendo aos cristãos de Coríntios, os santos, que Deus não confunde. Mas o escritor do Gênesis diz que ele confundiu, é tanto que foi chamado de Babel. Confusão. Então, agora nós vamos mostrar revelações profundas aos queridos irmãos aqui no canal. Nós vamos mostrar história aleatória, história bíblica. Vamos entender o que esses povos entendiam. Qual o primeiro povo? O que o primeiro povo que existiu na face da terra entendia sobre
o invisível, sobre um Deus ou os deuses. O que eles entendiam? Vamos entender isso aqui, abençoado. Nós temos 100 cães de Jafé. Segundo a história, eles se espalham. O que cada descendente desses povos, os netos de Noé, entendia sobre os deuses? Vamos entender isso aqui. Eles dizem que a história do Êxodo foi uma ficção, toda a história do Êxodo, e que também a história do Gênesis foi uma ficção para mostrar como que foi a criação. Quando eu olho o livro de Gênesis, eu posso entender o autor, na minha razão, que ele cria uma história de Adão, Eva, a serpente, como eu já falei, não no sentido literal, mas ele usa metáforas, símbolos. A gente tem bastante símbolos ali, para ele mostrar como que pode ter sido a criação. Mesmo no originais, eu falo mesmo no originais. Quando eu olho para o livro de Êxodo, eu não posso ver como um livro de ficção. Por quê? Porque aparece agora uma personagem chamada Moisés. Aparecem as leis de Deus, que foram 3 leis e 5 recomendações. Os irmãos esquecem esse negócio de 10 mandamentos. Isso é mentira. Nunca na história o Êxodo registrou 10 mandamentos. Registraram-se e Deus deu ao povo 3 mandamentos. Depois eu vou estar falando, isso é outro assunto. Por isso que eu falo, nós estamos se aprofundando aqui, abençoado. E nós vamos mostrar a vocês. Então, se eu entender, como eu entendo pela razão, que a metáfora do gênero de Adão, Eva, a serpente ali, como eu já falei, foi para tentar mostrar como Deus criou o homem e a mulher, a criação humana. Se eu entender o Êxodo como ficção, eu também vou ter que entender o Museu do Cairo, hoje, as múmias, as evidências, que são várias, que estão no Museu do Cairo hoje, no Egito Novo, na terra nova do Egito, falando assim. Mas ficou lá guardada as histórias dos faraós. 11 faraós. Outros dizem 10 faraós, que existiu e tem as suas evidências guardadas no Museu do Cairo. Então, se eu entender que foi tudo ficção, que a história não é genuína, mas criaram a história do Êxodo, eu tenho que entender também que criaram uma farsa com o Museu do Cairo, com as múmias também. Por quê? As evidências mostram que o Cairo existe com as suas evidências. Se existiu o Êxodo, existiu também os faraós, os egípcios. Então, os egípcios foi uma ficção criada também. Então, eu não acredito, porque tem as imagens. Está registrado nas pedras como que eram os egípcios. Então, o Gênesis, na minha razão, eu posso entender, porque mostra como que foi a criação. Mas o Êxodo, eu já, na minha razão, eu acredito que foi muito adulterado, sim. Tem muitas coisas escritas adulteradas, mas aquela história aconteceu. Tá bom, abençoados? E nós entendemos que Deus deu as leis. Nós vamos entrar um pouco agora. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 28. Nós estamos falando do tema: Deus domina o bem, Deus domina o mal, Deus domina a mentira e Deus domina a verdade. Olha só, no Êxodo, no capítulo de número 28, quero que os irmãos abram a Bíblia, fique à vontade. Êxodo não, desculpe aqui. No livro de Deuteronômio, é chamado aí os 5 primeiros livros da lei. Eles deram o nome de Torá, Pentateuco, né? Os judeus sionistas.
No capítulo de número 28, este é o tema que eu já mostrei aos irmãos, que Deus começa, ele tem um domínio sobre todas as coisas mesmo. Olha só. O que eles pensavam? Como que Deus deu a lei para eles? Deus mostrou para aquele povo que ele escolheu, uma nação das 72, ele escolheu uma para ser um povo peculiar. O que é um povo peculiar? Um povo especial. Então ele escolhe, não por acepção, as suas outras 71 criações, ele não teve acepção, não. É porque ele quis um povo para conhecer pessoalmente ele. Quem era ele? Quem era eles? Então ele escolhe uma nação, escolhe um povo e chama esse povo para assinar um contrato, que foi a lei, o primeiro contrato. Nós já sabemos como que foi os seus rituais, como que foi essa assinatura. E aí uma das leis ou recomendações, porque aqui não é um mandamento, aqui faz parte das cláusulas, das recomendações dos 3 mandamentos. É Deuteronômio 28. Ele diz, capítulo 28, versículo 8 diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor, teu Deus. Deus está falando com a sua exclusiva, peculiar, especial nação. A nação de Israel, o povo de Israel. Não está falando conosco, que não existia ainda como homens e mulheres. Está falando com o povo de Israel, que ele escolheu. Que ele quis escolher como uma nação peculiar, especial, para conhecer os seus benefícios, para conhecer os seus privilégios, a sua tecnologia verdadeira, que Deus era pura tecnologia, e Deus deu tudo para eles. Porém, tem os seus benefícios, por isso que a dualidade sempre está aqui, ele é dual, mas também tem as suas, o quê? As suas obediências, tem as suas cobranças. Qual era a cobrança? Qual era o contrário? Qual era ao contrário do privilégio que Deus dá, o que Deus deu para eles? De todos os milagres, de 40 anos, de maná, de tecnologia, de roupas, de túnicas, de Ministério da Saúde com eles lá naquele 40 anos ali, com eles, guardando eles, dando mandamentos para eles, para a sua saúde, mandando alimento, nuvem, fogo, manifestações ufológicas. Qual era o contrário disso? A obediência. Eles tinham que obedecer o primeiro contrato. E se não obedecesse, eles tinham que pagar com a própria vida. E foi assim que aconteceu, está registrado. Está escrito lá, 3.000 caíram. Eles morriam. Tinha milagres, tinha privilégios, mas tinha que cumprir o contrato. Não podia quebrar o contrato. É a mesma coisa de hoje. Moisés quebrou a pedra. Subiu, desceu, quebrou a pedra ali. Fosse hoje papel, se existia o papel, ele tinha rasgado o papel, o contrato. E Deus está dizendo aqui, quem está dizendo é Elohim, que está dizendo, versículo 8 do capítulo 28 de Deuteronômio: o Senhor mandará, Elohim mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Então, aqui não existia um outro Deus. Aqui não existia
o dualismo. Aqui existia um único Deus que tinha o poder de mandar a bênção e a maldição. Aqui não existia ainda a Pérsia, que surgiria mais tarde, e que ia surgir um profeta dentro da Pérsia chamado Zoroastra, a qual desse profeta surgiu os fariseus persianos da Pérsia, que criaram uma nova crença, que entenderam o Criador do bem e entenderam o Criador do mal. Dois deuses. Aí foi chamado hoje dualismo. Mas aqui existia o monoteísmo. Preste atenção. Monoteísmo. A crença desse povo exclusivo era nos deuses. Deus revelou-se a eles. Deu o mandamento, deu o primeiro contrato e eles assinaram. E o ritual desse acordo foi com sangue. Uma parte no altar e a outra parte sobre eles. E eles estavam quê? Cientes, conscientes. Eles não estavam inocentes. E eles assinaram. Mas eu vou chegar lá no zoroastrismo. Olha só, eu vou chegar lá no zoroastrismo, que mais tarde, olha só, monoteísta. Olha como isso é forte. Deus se apresenta como vários deuses, espíritos, emanações, que é a mesma coisa de anjos hoje, que é a mesma coisa de demônios, que eles dizem que os demônios é do ser espiritual, de Satanás, do capeta. Deus se apresentou em 72 emanações. Deus se apresentou a eles como os deuses na lei. Mas só que Deus disse a eles que o nome dele era exclusivo. Este foi o primeiro mandamento. Presta atenção aí, abençoado. Vocês que se dizem que são judeus sionistas, conhecem da lei, fala hebraico, rota hebraico. Não foram 10 mandamentos. Deus, no primeiro mandamento, Deus disse: meu nome é exclusivo. O meu nome é exclusivo. Por isso que nos indígenas é Hashem o nome. Eles não poderiam falar o nome daquele que deu o contrato. Está entendendo, pessoal? O segundo mandamento, depois eu vou falar o terceiro. Que Deus deu, que Deus falou: olha, não faça a minha imagem. Não faça a minha imagem. Eu vou deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha para saber qual foi o terceiro. Não faça a minha imagem. Não me dê rosto. A minha imagem é exclusiva. Não me dê rosto, Israel. Eu sou os deuses para vocês somente. Mas para os pagãos,
para 72 nações, aqueles deuses que eles adorarão, aqueles deuses que eles adorarão com o rosto, este será o Deus deles, que vai estar representando eu. Que coisa, né? Você está entendendo quem é Elohim, abençoado? O terceiro eu não vou falar, os irmãos vão... Que coisa. E aí vem os adventistas do sétimo dia e diz que o sábado é um mandamento. Honrar pai e mãe é outro mandamento. Não, abençoado. São recomendações das cláusulas. Não. É para guardar o sábado, é um mandamento. Não fará imagem de escultura, é outro mandamento. Não tomará meu nome em vão, é outro mandamento. Os teólogos não entendem nada. Dos originais, não buscam. Agora no versículo de número 20, Deus dominando a bênção, agora Deus dominando a maldição. Tá vendo aí, abençoado? Quem domina a maldição, quem amaldiçoa, não é o ser espiritual, não. Não. Quem abençoa é Deus. Quem amaldiçoa também é Deus, abençoado. Quem abençoa é Deus. Quem amaldiçoa também é Deus. Mostra na Bíblia. Não está na Bíblia. Mostra aí, filho. Mostra na Bíblia os Bíblia. Mostra na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Eu mostrei aqui o versículo 8. Olha o que Deus disse a Israel. O Senhor mandará. Não é o ser espiritual que mandará a benção. Não é o ser espiritual que fará milagres. Não. Não é o poder invertido de Deus, não. Não é o poder que Adão e Eva, Satanás, que Adão e Eva criou, que ia fazer milagres, privilégio. Não. Não é Satanás que fazia milagres. Era ele. Elohim, o Senhor, Yahvé. Era ele, Fernando? Era. É só você ler esse contexto que você vai entender o que acontece na maldição. Olha só o versículo 20 na maldição. Versículo 20 do capítulo 28 na maldição. E o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixastes. Isso aí, você está no fermento, sai do fermento, você está no antigo pacto, sai do antigo pacto. Eles não conhecem o Deus do primeiro contrato. Como que vai conhecer o Deus do segundo contrato? Ensinam o Deus do segundo contrato, que é um Deus bonzinho, que só faz o bem, que dele só vem as dádivas, que ele não é mau, que ele é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo do primeiro contrato
é o mesmo Espírito Santo do segundo contrato. Deus está dominando a maldição. Deus está dominando o mal. Deus não está dominando o ser espiritual. Deus não está dominando Satanás. Deus não está dominando um ser criado por Adão e Eva. Deus não está dominando um poder da parte que saiu dele. Não. Deus não está permitindo. Não. Deus está fazendo. O Senhor mandará. Versículo 20. O Senhor mandará. Versículo 8. O Senhor mandará. Mandará o quê? Um ser espiritual como capanga? Como um fantoche? Aqueles fantoches que você passa lá na borracharia, ele está lá. O vento lá, ó. O Senhor mandará. Vai ter vitória aqui, vai ter vitória lá. É o varão de guerra, é o varão de guerra. Ele mandará vitória, ele abrirá as portas, ele curará. Não é assim com o cristianismo. Só é bênção, 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 bênção. Só ensinam do versículo 1 de Deuteronômio até o versículo de número 14. Mas quando chega no 15 para frente, por que eles não rasgam do versículo 14 para frente? Eles não pregam, eles têm medo. Tem medo. Porque se eles ensinar essa teologia, ele diz que ensina teologia, né? Se ele ensinar esse ensinamento aqui, a igreja é fechada, não fica ninguém. Porque eles só têm o Deus do bem. Mas não sabe que o Deus que é bem também é mal. Não sabe que o Deus que é bem também é mal. Ele não é deformado. Ele não tem duas faces. Ele domina o bem, domina a maldição e a bênção. Está escrito, vou fazer igual as Bíblias. Está escrito ou não está? Mandará derrota. Ele estava falando com Israel, com o povo.